Nesta semana, o Jornal Nacional vai exibir uma série especial de reportagens sobre o Cerrado brasileiro, o ambiente natural de 200 mil espécies de vida ameaçado de desaparecer em menos de 30 anos por causa do desmatamento. É o que mostram os repórteres Marcelo Canelas e Lúcio Alves. Mundo torto, espaço tomado por galhos em curva, feio ou bonito? Ainda é para muita gente o primo pobre da vegetação brasileira, porque ninguém quer se identificar com uma árvore torta. Todos querem se identificar com uma árvore retilínea, bonita da floresta. No Cerrado, o belo está no detalhe, na minúcia. Quem sabe a poesia nos ajude a superar a aparência. Nem tudo que é torto é errado. Veja as pernas do Garrincha e as árvores do Cerrado. A vegetação de árvores baixas e dispersas que ocupa um quarto do nosso território está ressequida nessa época do ano. O Cerrado se finge de morto para sobreviver. Ela passa 6 meses na seca, parece que está morta. Quando chega a chuva, ela renasce, né? Por trás da galhada retorcida e ressecada, o turbilhão da vida. Todo mundo pensa na savana africana como aquele paraíso exuberante em que feras e grandes animais convivem, etc. E aí, na verdade, é uma questão de desinformação. O Cerrado é a savana mais rica do mundo. Tem muito mais espécies no Cerrado do que na savana africana. Só de mamíferos, são mais de 200 espécies. É um número muito grande, 5% da fauna de mamíferos do mundo. Nuvens ondulantes de insetos serpenteiam sobre as matas. No mundo mínimo dos pequenos animais, o Cerrado tem uma diversidade insuperável. Na ordem de 150 a 200 mil espécies. E aí, desde pequenos organismos até árvores ou os mamíferos. O tempo e a evolução jogam a favor. Para ter a cara que tem hoje, o Cerrado precisou de 35 milhões de anos. Com essa idade, o Cerrado é o primo mais velho dos biomas brasileiros. Ganha disparado da floresta amazônica e da Mata Atlântica, que tem bem menos de 10 mil anos. Entre as vantagens da maturidade está a sua imensa capacidade de adaptação. Que outra vegetação se protege tão bem contra o fogo? Durante milhões de anos veio convivendo com o fogo. Então as próprias espécies foram desenvolvendo essas características de proteção. Então esse caule cortiçoso, essa cortiça, ela também protege essa espécie contra a ação do fogo. Não se pode falar num único cerrado, existem veredas. São contínuas, são caminhos que vão aqui quilômetros e quilômetros concentrando essa paisagem. Áreas alagadas, imensas campinas a perder de vista e até mesmo grandes matas fechadas. Essa mata aqui é cerrado isso também. Isso é cerrado. Um complexo sistema interligado de sombra e luz, onde um ambiente depende do outro. Há algumas espécies que são exclusivas de área aberta, algumas outras que são exclusivas da mata, mas a grande maioria transita entre esses ambientes. Destruir um dos ambientes é mexer com o cerrado inteiro. Ao longe, o barulho infernal. No meio da clareira recém-aberta, a motosserra. Tudo bem? Que madeira que você está cortando aí? Não sei, eu não conheço a madeira não. Vocês têm a licença aqui para desmatar essa área? Eu? É. Eu não. Trabalhadores recrutados no Nordeste para abrir áreas de pasto ou lavoura. Nessa região de Goiás, é comum a superexploração do trabalho. A madeira esquartejada vira carvão. Centenas de fornos irregulares se espalham pela região. E que madeira que é essa aqui? Que tá Essa é IP. Tem a licença? Eles têm. Cadê? Ah, não está comigo, está com eles. Olha, o efeito é devastador. Há informes de que nós temos pelo menos 1000 caminhões por dia de carvão de origem vegetal natural do Cerrado, desembarcando nas guzeiras de Minas Gerais e Maranhão. O carvão do Cerrado é disputado pelas siderúrgicas por causa do alto teor de sílica usada na fabricação do aço. Seja para lavoura, pasto ou carvão, o desmatamento mudou o mapa do Cerrado. Já perdemos 57% da área original. Em 2030, a continuar as atuais taxas de desmatamento, o Cerrado deve desaparecer.
um lamento, um quase choro. José Idase se encanta com os pássaros. Dona Ana se espanta com o engenho da natureza. O passarinhozinho fez um ninzinho. Olha que beleza, né? Quem é um de nós que faz essa trançada? O cientista húngaro da Universidade Católica de Goiás usa o conhecimento para empalhar os animais mortos que encontra. Dona Ana nunca estudou, e da leitura do mundo, ela tira suas lições. As formiguinhas, tudo andando no chão, caçando sustentozinho, para modo de viver. E se nós tivéssemos esse exemplo, essa prevenição, o mundo não tinha muita violência, né? Camponesa e cientista partilham da mesma certeza. O cerrado só se salva se a nossa cabeça mudar. Esse que será o passaporte para a eternidade. O Jornal Nacional apresenta nesta semana uma série especial de reportagens sobre o Cerrado. Hoje os repórteres Marcelo Canelas e Lúcio Alves mostram como os cientistas brasileiros transformaram o solo pouco fértil numa das regiões agrícolas mais produtivas do mundo. Mas sem controle, essa boa notícia pode se transformar num perigo. Terra chucra, ninguém queria. Cerrado só servia para fazer poeira. É terra que não serve para nada. É terra de fazer longe. Só serve para aumentar a distância entre duas cidades. Quem insistiu quebrou a cara. Pegava produtividade nula, zero. A composição química do solo era um desastre. Ele é ácido e pobre em todos os nutrientes. Mas alguém começou a enxergar vantagens. Os cerrados eram grandes extensões de terra plana, portanto, seriam de fácil mecanização. Durante 6 meses, uma fartura de chuva. É água mais do que suficiente para produzir 2, 3 culturas no ano. Foi então que a Embrapa Cerrados resolveu destrinchar aqueles torrões. Os pesquisadores botaram na cabeça que dava para plantar aqui. Não tínhamos noção do que nós estávamos iniciando. Nós não sabíamos que ia chegar nesse acúmulo de conhecimento. Os cientistas se esforçavam para entender o Cerrado, mas o governo não quis esperar. Na década de 70, o regime militar incentivou a ocupação da região. Milhares de agricultores chegavam do sul plantando da maneira que sabiam. As pessoas vinham para cá e tinham que produzir. E muitas vezes não tínhamos uma tecnologia acabada ainda e eles, de qualquer forma, produziam. O dano ambiental está aí até hoje. A ocupação ela foi violenta em termos quase que 10 milhões de hectares ocupados, assim, numa década. Mas logo a pesquisa deu frutos, lavouras viraram laboratórios científicos. Já foram produzidas aqui 9 teses, uma de doutorado e 8 de mestrado. Nesse espaço aqui? Nesse espaço aqui. O conhecimento gerado aqui é simplesmente fabuloso. As técnicas de plantio e de correção do solo se espalharam. Na guerra biológica contra as pragas, os cientistas usaram vírus e fungos para matar insetos. E a engenharia genética criou quase 400 variedades de soja adaptadas ao cerrado. Quem apostou se deu bem. Cada R$1 investido em fertilizantes, você tem em torno de R$6 de volta, de retorno. Lisandro saiu do Rio Grande para plantar algodão no Cerrado baiano. Cheguei aqui, olhei para essa areia aqui e achei aqui que nada dava. Pelo contrário, aí está surpreendendo a gente aí. Dá algodão e dá grão de todo tipo. Dá até demais. Tanto que nem coube tudo nos armazéns, vamos jogar um pouco no chão aí. Os agricultores apostam nas virtudes da última fronteira agrícola do planeta. Os Estados Unidos não tem mais área agricultável, a China tem muitos desertos, a Austrália deserto. Quer dizer, nós temos ainda uma fronteira agrícola que o mundo não tem. Mas será que vale a pena cultivar o cerrado que ainda resta? A própria ciência recomenda cautela. O cerrado é como se fosse o telhado do Brasil. Por estar no Planalto, espraia toda a água da chuva para outras regiões. É como se fosse um guarda-chuva distribuindo água, né, para todos os cantos do continente sul-americano. Quer dizer, os grandes rios do continente sul-americano ou têm suas nascentes ou seus grandes alimentadores situados na área do cerrado. A vegetação do cerrado funciona como uma esponja, absorvendo a chuva e empurrando a água para 3 imensos lençóis subterrâneos, os aquíferos, deles que saem as milhares de nascentes que alimentam os rios. Sem as árvores do cerrado, a terra nua da lavoura não absorve mais umidade.
Retirou-se a cobertura vegetal natural, a água da chuva cai, não infiltra como deveria infiltrar, consequentemente não alimenta os aquíferos como deveriam ser alimentados, e a cada ano que passa, esses aquíferos começam a secar. O córrego da Lapinha ocupava toda a extensão desse leito aqui. Ele nascia 10 quilômetros acima, no alto da Serra do Barbosa. E a correnteza era tão violenta que arrastava todas essas pedras aqui. Veja o tamanho dessas lajes que desciam com a força da água. De 10 anos para cá, o córrego foi minguando, até secar completamente. Um levantamento da Universidade Católica de Goiás mostra que na última década, mais de 300 pequenos rios secaram na região do Cerrado. Se o manejo, ambiental continuar da forma como está, num tempo muito mais curto, os grandes rios nossos vão começar a secar. A primeira consequência é a extinção quase que total da agricultura, por exemplo. A própria ciência tem o contraveneno. Existem técnicas que aumentam a produtividade sem derrubar 1 metro de cerrado. Basta querer. Nós temos todas essas tecnologias preparadas e prontas em termos de correção e de adubação. Sem contar a imensa área de pastagens degradadas que podem ser recuperadas para a agricultura. Isso em 50 milhões de hectares que nós podemos fazer isso. É uma fábula. Se cometermos os erros do passado, não haverá reparação. Não é como a Mata Atlântica que você pode reconstituir, não é como a Amazônia que você pode reconstituir. Quer dizer, o Cerrado, ele uma vez degradado em todos os seus ambientes, ele não se recupera jamais. Pequi, buriti, macumã, gabiroba são frutas do Cerrado. Algumas das mais de 200 espécies que vão desaparecendo ano a ano. As sementes são difíceis de germinar e não interessam economicamente aos grandes produtores. As riquezas nutricionais das frutas do Cerrado estão na terceira reportagem da série especial. No zum zum da feira, a maravilha curativa. Serve para coluna, serve para reumatismo, serve para gastrite, serve para próstata. É o poder das plantas do Cerrado. Aí tem manacá, tem dourete, tem buraré, tem aibrado, tem quipim. No gosto do povaréu, só rapadura empata com a pasta do coco buriti. Aí a massa dele aí, ó. Se você colocar um docinho é gostoso demais na conta. Melhor que tutano. Agora é forte, né? Você comer ele aqui não precisa almoçar não. Buriti dá na água, macumã dá no seco. E outros 200 frutos comestíveis se espalham pelos vários ambientes do Cerrado, mas já não é tão fácil achá-los. Se a gente não preocupar hoje em procurar plantar para ter essas plantas, não existir. As crianças igual essa aqui, não vai ver mais essas plantas. Não é como laranja, banana, esse é o problema. As sementes das frutas do Cerrado são muito difíceis de germinar. Fruta do Cerrado só nasce quando quer. O velho ditado regional mostra bem a dificuldade do cultivo das espécies nativas que durante o período de dormência das sementes não germinam de jeito nenhum. Mas a resistência da natureza começa a ser quebrada aqui nesse viveiro com o primeiro projeto de domesticação de árvores frutíferas do Cerrado. O primeiro passo, entender que a dormência é uma proteção contra a seca. Se nascer quando não tem chuva, morre. Aquela semente cai, ela está dormente. Ela não germina, ela vai germinar na próxima estação chuvosa. Elaine Pereira cuida do viveiro da Embrapa Cerrados, em Brasília. Ela é da Agência Rural de Goiás e veio para cá porque só ela sabia quebrar a dormência de semente do Cerrado. A mangaba tem que produzir a muda na areia. Os cientistas não acreditaram. Vamos plantar na areia pura. 10 saquinhos na areia pura. Eles falaram, não fala que você é conhecida nossa não, porque a agrônomo não planta na areia pura. Eu falei, não, deixa eu plantar. A deles morreram, a minha ficou às 10 vivinha. A Embrapa agora está clonando essas plantas e multiplicando com enxertos só os pés sadios. No pé de cada folha tem uma gema que brota e regenera uma nova planta. 5 espécies frutíferas já tiveram a dormência quebrada e já estão prontas para o plantio comercial. Entre elas o piqui, a mais famosa fruta do Cerrado, que só tem um problema. É cheia de espinhos. Até que apareceu a novidade, um piqui sem espinho. Nós nunca soubemos, você nunca tinha visto falar isso, nem sabia que existia.
Um fazendeiro derrubou o único pé conhecido dessa espécie, mas os técnicos conseguiram as sementes. Só uma vingou. Já está uma árvore enorme. E ela tem característica diferente dos outros piqui. Os outros piqui não tem essa folhona grande, não. A gente olha para ela e vê que ela é diferente, sabe? A árvore ainda não deu fruto, mas é paparicada, feita uma grávida prestes a dar à luz. Nós estamos esperando ansiosamente e numa grande torcida, né? E há fortes razões para isso. O piqui é rico em caroteno, ele já tem a vitamina A sintetizada, não precisa passar por todo o processo do organismo, é o retinol. A Universidade Católica de Goiás descobriu que as frutas do Cerrado têm mais nutrientes do que as frutas comerciais. A cagaita, que é rica em ferro e cálcio, o coquimacumã contém grande percentual de vitamina C. E não é só, a cada dia as pesquisas descobrem mais vantagens. Sabemos que tem uma quantidade muito grande de proteínas, mas não sabemos o quanto. Para tentar massificar o consumo, a universidade pesquisa receitas de doces, quitutes, bolos. 64 sabores diferentes. Uma sorveteria de Goiânia descobriu o filão e faz sorvete só com frutas do Cerrado. O dono implora aos fazendeiros que não derrubem as árvores e paga até R$30 a caixa de gabiroba, por exemplo. A R$30 ela dá R$300 mil por hectare. Por isso que eu falo, o fazendeiro está perdendo uma mina de ouro e diamante jogando fora. Porque ele está derrubando uma coisa que nem soja dá. Pega de gabiroba pra mim. Gabiroba? Tem onde gabiroba? Piqui. Piqui tem, buriti. É uma febre nas ruas de Goiânia. No fundo, tem a ver com a memória afetiva do pessoal. Mutamba. Isso aqui a gente molequinho na fazenda, você pegava as frutinhas pretinhas no chão, não tem igual. Quem sabe não volta o tempo em que o grande prazer era encontrar o fruto no pé. É de graça, leva quem põe. Na quarta reportagem da série especial sobre o Cerrado, o repórter Marcelo Canelas mostra hoje um dom dos brasileiros da região, a musicalidade. Cultura, sons e canções que passam de pai para filho. Da força do trabalho, Maria tirou sustento. É um pão sagrado, né? Que nós come, tira da roça, e a comendo e nunca que acaba. Do ofício de pedreiro, Salustiano tirou o orgulho. Moço, olha, esse adobão, nessas casas de adobe, eu fiz 128. Mas no Cerrado Baiano ninguém trabalha em silêncio. A rosa branca nasceu ontem mesmo ela murchou. Mestre Salu é o exemplo da incrível aptidão para a música dos camponeses dessa região. Olha, meu pai não sabia nada, só sabia puxar enxadinha. Aprendi isso tudo que Deus botou na minha cabeça, mas leitura eu não tenho. Eu acho que é pelo ouvido, né? É a cabeça da gente que dá. Amanhã eu vou me embora, assim aí, sim, pra aquele lado de lá, assim aí, sim. Cantar era pouco, Roberto queria mais. Trabalhei, comprei um pezinho de bode, daí eu fui aprendendo e esse tá até hoje dançando, tocando. Música sim, mas sobretudo festa. A vaca parida de novo, quem tem medo não vai lá. Fazia um sambazinha pra gente, tinha alegria, né? A tradição de celebrar a vida com música reúne a vizinhança inteira. Marimbondo é leite, mordeu na pestana dos olhos, me doeu, nunca vi marimbondo com mais. A diversidade cultural do Cerrado chamou a atenção da academia. Esta é meu vou criar. Eu não vendo, esta é meu vou criar. Pesquisadores da Universidade Católica de Goiás estão recolhendo letras e ritmos da música do Cerrado e botando tudo nas partituras. Pau Pereira, pau de opinião, o pau fulora e cai, o pau Pereira não.
Para a universidade, os camponeses do Cerrado têm uma forma específica de criação. Como se você criasse na tela mental um cenário, né? Você vai desenvolvendo a música dentro daquele cenário. Há muito que o Cerrado já não é só um ecossistema ou uma mancha geográfica no mapa do Brasil. É uma fronteira cultural que delimita a imensa região habitada por populações que se reconhecem e que se identificam umas com as outras pelo jeito de viver e, mais do que isso, pelo jeito de se expressar diante da vida. Da vida e da morte, as encomendadeiras de alma de Correntina cantam pelos mortos. Fica aí, irmão meu, fica aí na paz de Deus. Quando chega a noite, é hora das velhas cantigas profanas. Me dá o pé, meu louro, me dá o pé, da onde eu vi meu louro na rua do cabaré. Brincadeiras de roda, fragmentos de versos de família. Lagartixa na parede, parece um camaleão. Mulher velha na cozinha, parece um gato ladrão. Música de Cerrado. Música de Cerrado de roça. É do interior. Pedro e Jandira também aprenderam com os pais. Ou de casa ou de fora, só encontrei a mulher só. Mas cadê o seu marido? Viajou para o Piancó. Deu coco, tatá, deu bico, tatá, te atiro na volta da pá. Agora os filhos mantêm o repertório da família. É assim que a cultura se perpetua. Vai criando o que estava morto, renovando. No caldo cultural do Cerrado, mistura de religião e festa, trabalho e celebração. Tem viva as pastorinhas de Belém, viva o menino Deus e viva os cantores também. Amanhã, na última reportagem da série, o artesanato da região. Flores e folhas secas são matéria-prima do artesanato típico do Cerrado. Na última reportagem desta série especial, o povo da região ensina como é possível extrair e conservar ao mesmo tempo, sem prejudicar o meio ambiente. Fino ou rude? É uma maravilha, né? Simples ou chique? Em São Paulo não tem disso, né? Combinações improváveis, a virtude do Cerrado. Tão bruta, mas ao mesmo tempo tão delicada, né? O que pode ser mais bruto do que folhas selvagens e sementes silvestres? E quando elas se juntam, há delicadeza maior? Aí você tira aqui, ó. E é a semente, né? É a semente. E aí tá madurinha. Fura bem no miolinho dela. O velho xadrez de Planaltina, que já foi Goiás, mas hoje é Distrito Federal, foi transformado no ateliê da Associação dos Artesãos. Aqui, a tradição secular de alinhavar folhas secas vai criando novos arranjos. Ele era só um botão, aí ele virou uma rosa. Uma gradação infinita de cores coletadas na natureza. Esse aqui é a sempre vivinha, só dá em local que tem areia. Esse aqui é o musgo, ele dá em lugar que tem água. Com a expansão urbana, o pessoal tem que andar mais. Cada dia está mais longe. Eu ando esse meio de mundo direto, pra lá, pra tudo que é lado, pra Formosa, pra Cristalina, pra tudo que é lado eu vou. Há mais de 50 anos atravessando o Cerradão, mas Dona Apolinária nunca arrancou uma planta inteira. Eu não vou quebrar aqui, porque depois ele não demora demais dar uma folha, né? Ó, só o cachinho assim que a gente tira. Dar para receber, o primeiro mandamento do artesão. Eu trato das árvores, eu gosto delas. Elas me ajudam, né? Os artesãos têm licença do IBAMA para fazer a chamada extração ecológica. O pessoal tem que andar bastante até encontrar as áreas mais úmidas do Cerrado, porque o buriti, que é o que eles estão procurando, só nasce onde tem bastante água. E, na verdade, o trabalho mesmo vai começar agora, porque o ganha-pão dos artesãos pode estar a mais de 10 metros de altura. É aqui onde a vertente encharca a terra e onde se sobe devagar num rapel improvisado. Não mais do que 2 folhas de cada buriti. Se a gente estragar ele, nós não vamos ter para tirar depois novamente, né? A palha da palmeira é preparada para o trabalho. Essa palha aqui dá para nós tecer uma cadeira, um baú, dá para nós fazer com essa palha aqui, ó. Sustento e ocupação. O buriti é o patrão de todo mundo.
Minha mãe são 12 filhos, todos os filhos casam e faz a mesma coisa. Eles não arrumam serviço em outro lugar. Por isso todo artesão é ecologista. Porque se ele for chegar e matar um pé do buriti, ele está matando o próprio filho. Na parceria com a natureza, o engenho da criação. Foi eu que criei, esse trabalho meu é criado para cabeça. Objetos nascidos do cerrado, alguns úteis, outros só para encher os olhos, porque o belo é sempre um espanto. Tem hora que eu olho assim, será que foi eu que fiz? Para quem diz que o cerrado não serve para nada. É a minha vida, é o meu bem-estar. Para quem diz que o cerrado tem jeito de natureza morta. Só vejo no cerrado vida, né? Flores e cores para celebrar, porque a vida que existe ali carece de explicação. Ali é um milagre de Deus.